Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez estudando as obras de André Luiz, que nos conta como é a vida no mundo espiritual. Missionários da Luz, capítulo 10 hoje. Materialização. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado dos meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Compreendo, intervim, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, exclamou meu interlocutor, benevolentemente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso um instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado, como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender-me a curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimélio, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou, depois de me apresentar. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alexandre, replicou Calimélio, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor. E desculpe-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade.
E fixando em mim os olhos muito lúcido, acentuou: observar para realizar é serviço divino. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores à porta. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. A gente entende que esse tipo de trabalho tem que ser em nível mais elevado. Os sofredores não seriam o caso de estarem ali. Continuando. Percebendo-me a estranheza, Alexandre explicou. Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias. Olha que trabalhão não dá isso. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza da minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhinhos pequenos, penetrando recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então aqui, considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor não deveriam entrar, falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridos. Mas, algumas vezes, a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como esse. E após ligeira pausa, acentuou: por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações e quase sempre acorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que se conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço
de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Mais uma vez, o Alexandre escuta o pensamento do André. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta, aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que lhe pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Esses amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me um instrutor, solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos de plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. Quer dizer, o olho humano é estruturado apenas para a vibração material. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre, paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram na sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada ao recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Este exercia considerável controle sobre a moça, para que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente.
Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Depois vamos comentar. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica, e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem, e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusavam imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começavam a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação. Notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida do glóbulo do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica serviçal, preparemos o sistema nervoso para a saída da força. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se, cada um de determinada zona, dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética. Porquanto via espantados resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino a que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando, ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa
desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-se no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou o meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como um serviço de introdução ao desdobramento necessário. Neste momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo das nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximavam-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. O Sr. P. aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador, seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave, neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto. Em vista da estupefação que me tornava de assalto, esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores da sintonia vibratória. Nesse instante, o Sr. P. transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa, como enfermeiros, e se encarregaram do doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. O que ocorre, afinal? Este homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, a necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse e de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Ou seja, esse álcool pode contaminar o ectoplasma da médium e ela absorver isso. Certo? Quando retornar o ectoplasma para ela. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P. foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados, semi-confiantes, a médium foi conduzida ao pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituía a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se
que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente liberada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida, notei que, sob a ação de nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliarmos harmoniosamente através das emissões mentais. É mais razoável se abstenham de concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de qualquer natureza. Procure distrair-lhe a atenção deseducada. Era preferível que eles pensassem em qualquer coisa do que se concentrar no que não devia. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes, diante das múltiplas obrigações que deveriam desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André, falou o meu orientador, em tom grave, improvisemos a garganta ectoplasmática. Garganta ectoplásmica, corrigindo. Não podemos perder tempo. E, identificando a inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Estava aturdido, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles flúvio leitoso que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas, ouvidos do aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos vi formar-se sob meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto, cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica. Ô palavrinha, hein? Organizando-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Formara-se ao fluxo mental e, sob a ação técnica de meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que, através do pequeno aparelho improvisado e com cooperação dos sons de vozes humanas, guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Que fantástico! Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa,
aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam a forma do controlador e quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre eles e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças do futuro humano, quando a fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou. Repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas essa força nervosa é apenas propriedade de algum privilegiado na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens, seres humanos, a possuem, com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade, a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Impressionado com as maravilhas sob os meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P., que revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meio de dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado
somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo, convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá ao seu tempo, nada se perde. E sorrindo rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios, há alguns milhares de anos, estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Interessante. Vamos às observações desse capítulo. Alexandre fala sobre a materialização, mediunidade mais rara, que depende de médiuns específicos, e a participação complementar de encarnados que também doam material para que a materialização seja possível. Detalha as dificuldades e riscos para os médiuns por conta da incapacidade dos encarnados para a tarefa tão delicada. Se os participantes encarnados tivessem melhores condições morais e maior responsabilidade para o momento, essas oportunidades seriam mais frequentes. Porque há risco físico para o pobre médium. André conclui que muitas vezes, na carne, não são capazes de conduzir pesquisa intelectual, ao que Alexandre complementa. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz da espiritualidade. Porque muita indagação científica acaba sendo direcionada para interesses financeiros. A gente tem conhecimento de situações dessas que ocorrem em ambientes em que há pagamento. E isso é terrível. A reunião ocorreu em um lugar residencial, não era em uma casa espírita. Muitos espíritos cooperam e entre eles um mais elevado, que é Alexandre. Diz André: notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Concluímos que há residências preparadas para tarefas espirituais, e muitas vezes em condições melhores que as casas espíritas, por não atraírem os espíritos sofredores, certo? Há proteções em redor para proteger os trabalhos. Concluímos que o ectoplasma usado na materialização será reabsorvido pelo médium e doadores, e para tanto é preciso que não esteja contaminado. A gente viu a preparação do ar que estava ali em volta e tudo mais. André pergunta sobre as condições dos encarnados que vão apenas para assistir, ao que Alexandre reforça. O risco está também nessas pessoas, por se interessarem mais pelos fenômenos e não mantêm a elevação espiritual desejada. E seus pensamentos podem dar passagem a espíritos ignorantes do exterior, do isolamento feito. Quer dizer, a pessoa que está ali dentro, se ela pensa uma ligação, ela atrai aquilo para dentro. E isso não poderia acontecer. Pensamentos, meus amigos, sempre o pensamento ajudando ou atrapalhando os processos evolutivos. André fica curioso. Alguns espíritos estão agitando o ar no recinto e Alexandre esclarece. Estão levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Ou seja, não se trata de um ritual
e sim atividade relacionada à física dos elementos sutis. Outros companheiros espirituais trazem instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentam em todas as direções. Podemos então perceber a grande ação da espiritualidade para uma atividade desse tipo, e também os equipamentos que dispõe para a tarefa, que no passado remoto não deveriam ter. No plano espiritual, há progresso muitas vezes mais acelerado que o nosso nos planos físicos, certamente mais acelerado. Tudo que nós temos aqui um dia já foi feito lá. E o que há lá ainda não existe aqui. Sobre esse aparelho, Alexandre explica, é preciso elevado teor de ozônio, e além disso é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. E a gente ainda esclarece, muitas dessas larvas estão no plano impalpável, estão no plano espiritual, são larvas mentais, certo? Lembramos nós que já vimos em várias passagens dos livros anteriores de André Luiz que nossos pensamentos estimulam a proliferação dessas larvas e expressões microscópicas nocivas. E agora vemos que o ozônio ajuda a exterminá-las. Quanto cuidado, quanto trabalho é necessário para uma materialização. Verônica, auxiliar dos trabalhos, cita a necessidade de estimular o trato digestivo para que os trabalhos corram adequadamente. Por isso, pedem aos médiuns que se alimentem com alimentos leves antes dos trabalhos. Todos nós já ouvimos isso. Quem vai trabalhar com atividades mediúnicas deve ter uma refeição leve, se possível, sem carne, porque é muito difícil de digestão. A equipe iniciou a aplicação de forças magnéticas e rapidamente o trato digestivo estava livre e em seguida cuidaram do sistema nervoso, tudo para facilitar as tarefas necessárias. O sistema nervoso precisa estar desimpedido para que as energias fluam adequadamente. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via espantados os resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. Ou seja, todos que comparecemos a uma reunião em casa espírita, podemos ser beneficiados com tratamentos semelhantes, seja na Câmara de Passes ou mesmo na assistência. Certo? Não foi dado passe material, ninguém impôs mão, ninguém encarnado impôs as mãos nela. Tudo foi feito apenas no plano espiritual. Então, seja na Câmara de Passe ou mesmo na assistência, basta que tenhamos necessidades e merecimento, disciplina mental para que seja efetivo e eficiente. Então, não há necessidade de gestos, de nada para que a gente receba as energias do alto. Chega ao local um homem alcoólico, que apesar de não parecer no trato direto, exalava pela respiração, hálito e poros. Ele emite venenos, foi dito. Situação gravíssima para o tipo de trabalhos que se desenvolviam naquele local. E foi dito que tal contaminação afeta a todos negativamente, mesmo em outros recintos. Ou seja, a dependência química afeta ao dependente e aos que o cercam. Rapidamente, foi isolado. O processo de materialização se inicia em conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através de emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhe a atenção deseducada. Então, é preferível que eles façam qualquer coisa, que pensem em qualquer coisa, menos naqueles desequilíbrios mentais. Geralmente, num lugar desse, a pessoa fica pensando, pedindo favores, pedindo por este ou por aquele, por si mesmo. Isso atrapalha completamente. É preferível que ele cante uma música, que ao menos é genérica.
Os pensamentos voltados para interesses pessoais começam a prejudicar os trabalhos. A opção do orientador foi que introduzisse um cantar, forma de manter todos fixados no mesmo assunto, em conjunto, tendo assim um pensamento neutro. Podemos entender porque em vários locais de culto o canto é introduzido. Em todas as situações, em igreja católica, igreja protestante e mesmo em muitos centros espíritas, o cantar é usado para que mantenha as pessoas numa situação conjunta e eles não pensam em coisas para si mesmos. Garganta ectoplasmática, usada na oportunidade para que se iniciasse o cantar. Usaram o ectoplasma da médium para modelar um aparelho fonador. André diz, e verifiquei que através do pequeno aparelho, uma garganta, um aparelho fonador improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardadas na sala. Vocês atentaram para esse detalhe? Então, as coisas que falamos pode ficar guardada no ambiente em que isso foi dito. Está escrito aqui isso. E nesse caso, eles usaram essas vozes guardadas na sala para ser manipuladas essas palavras e falarem o que eles precisavam que fosse dito. Nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Não é fantástico? Eu vou ler outra vez. André descreve: verifiquei que através do pequeno aparelho, uma garganta improvisada, e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Detalhe: vozes humanas guardadas na sala. Como? Então, o que falamos permanece nos locais e pode ser manipulado para novas falas? Fica aí o conteúdo, para a gente entender futuras lições no futuro. Diz André, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídas no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos nossos olhos, aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. Vemos então que além do ectoplasma da jovem, que é a força nervosa, somou-se material fluídico da casa e da natureza. Esses detalhes me fizeram lembrar de uma afirmativa de Jesus, que disse, indicando o trigo e as uvas: este é meu corpo e este é meu sangue. Vocês lembram? Meditemos a respeito, que cada um tire as suas conclusões. Eu não vou falar aqui o que eu penso a respeito. Concluam vocês. André pergunta se todos os encarnados possuem essa capacidade e Alexandre responde que sim, mas em variadas capacidades que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Então poderemos sim um dia. Lembra que tais materializações são descritas no plano espiritual, quando espíritos de mais elevado padrão precisam ser visíveis em assembleia. Todos nós já lemos isso. Reúne uma assembleia, vem um espírito mais elevado falar e ele se materializa lá na frente. Ele não chegou andando, ele se materializou lá no palco, não é? Um deles se materializa dentro de uma cápsula, não é verdade? Convido a conhecerem o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso, no lar de Frei Luís. Há décadas desenvolve um trabalho de materialização no Rio de Janeiro, onde o médico se materializa e faz cirurgias complexas, sem cortes. Há vídeos com esses relatos, livros escritos por ele. A face oculta da medicina, medicina mediúnica do futuro e outros tantos temas por ele explicados. Atualmente, o Dr. Frutuoso já não faz mais, nesse centro não há mais materializações. O médium que fazia isso morreu, foi assassinado, não cabe aqui explicar.
Então, os médicos fazem cirurgias incorporados pelos médicos que antes se materializavam. Mas assistam esses vídeos onde ele explica tudo isso, ou leiam os livros, porque é preciosa informação. Foi um prazer estar com vocês, o capítulo foi quase 50 minutos. Um grande abraço e eu aguardo os comentários de vocês. Até a próxima!